Olá, vamos tentar agora. Eu mudei de lugar aqui para ver se a internet está boa aparentemente. Mas entramos aqui de novo numa live com a Adria. Tô com uma luz meio estranha aqui, mas vamos lá. Ah, melhorou agora. Vamos lá se dá certo dessa vez. Estamos aqui com a Adria. Vamos ver se tudo dá certo. Por favor, Adria, vamos ver se você apareceu aqui. A Adria fez solicitação. Vamos lá aqui. Preparando os tamborins, energia positiva. E vamos ver se entra direitinho. Hey, bingo! Dessa vez não sei. Ansiosos não passarão, né? É bom que a gente manteve a calma. Mas a gente ao mesmo tempo tem que ser resolutivo, né? Aham, Se não funcionou uma, duas, três, alguma coisa deve estar errada. Vamos mudar alguma a coisa. estratégia, né? E É pelo menos verdade. mudei aqui para um lugar que quem sabe foi um pouco melhor. E que prazer estar aqui com você, Andressa, conhecer um pouquinho da tua história, das tuas questões, Sim, dos sim. O desafios. prazer é todo meu. Estou emocionada de olhar para você e ouvir a sua voz simultaneamente, porque eu só te escuto Ah, pois pelo então. símbolo. Tá certo, exatamente. Bom, eu estou emocionado de ouvir a tua voz, porque você que é a nossa cantora. Então, Obrigada. é, e quem Prazer. sabe a gente até tira uma palhinha aqui depois com você, né? Ai, vamos ver isso sim. Então, Muito eu bom. adoro Conta, contar a minha conta, história. conta um pouquinho para nós, então. Eu gosto de contar a minha história com o símbolo, mas ela já é uma história nova, né? Uma história moderna na minha vida nessa parte da terapia, né? Eu já fazia terapia há bastante tempo antes de conhecer o símbolo. Eu conheci o símbolo na pandemia, em março, numa tarde em que assim estava ensurdecedor ficar em casa, sabe? Já assim a gente não aguentava mais. Eu tinha acabado de colocar os meus filhos para dormir. Eu tenho dois filhos pequenos, né? E então desci e falei, vou fazer um bolo. Abri o Instagram, eu segui a Fernanda Souza, né? Sigo, cliquei, ela estava fazendo uma live sobre ansiedade, sobre autoestima. Não, era sobre só autoestima. E aí escutei vocês falando sobre isso. Sim. Encostei o celular na batedeira e fazendo o bolo, e escutando e falando, gente, sou eu, essa pessoa sou eu, ali é eu, sou eu mesma. Aham, eu sinto isso, é eu, vou baixar o aplicativo. Baixei o aplicativo e naquele dia eu fiz todas as sessões grátis que tinha o aplicativo, né? Que era sobre autoestima. E eu percebi que eu era uma pessoa de baixa autoestima. Eu tinha autoestima baixa. E eu falava, mas Baixa ou frágil? frágil, frágil, Frágil. aquela que se Se preocupava muito com abala. que se abalava muito fácil, sabe? Com o que os outros falavam, com o que eu escutava e queria muito controlar o mundo ao meu redor e nessa pandemia é impossível de controlar qualquer coisa, né? E aí, então, baixei, fiz as sessões que me ajudaram de uma forma incrível. Aí eu ativei para a parte premium, né? Eu não faço todos os dias, mas eu faço assim, a maioria que eu consigo eu faço, sabe? E realmente mudou muito a minha vida. E como que é isso, né? Antes, essa terapia que eu fazia, né? Eu, meu primeiro contato com terapia foi terapia comportamental, que eu fiz assim que eu me tornei empresária. Eu me tornei empresária com 26 anos, então ainda um pouco jovem, sem muita experiência, mas já sabia trabalhar, já sabia daquele mercado que eu estava entrando, já sabia como funcionava, mas muito jovem. E nesse momento a idade pesava muito para mim, porque eu estava competindo com pessoas com o dobro da minha idade Uhum. e com a autoestima fragilizada, eu ficava o tempo todo preocupada com o que essas pessoas vão falar de mim ou o que estão falando por aí pela cidade sobre mim. Eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso, é uma cidade relativamente pequena, né? A gente costuma falar que aqui é o interior da capital. Né? Não é uma Aham, capital, é o interiorzão, sabe? aham. E aí, então, fiz a primeira comportamental, não era aquilo que me ajudava, não me ajudou, mas guardei a psicóloga dentro do meu coração, porque ela me ouvia muito, então era muito legal desabafar, né? Eu tive esse contato primeiramente, e aí um ano depois eu engravidei do meu primeiro filho e fui para terapia depois que ele nasceu, porque eu realmente estava confusa, a maternidade me deixou muito confusa, e aí eu tinha a maternidade, o casamento, a empresa recém. Eu tinha
comprei uma empresa que eu trabalhava, né? Tem essa parte da minha vida que é legal também a história. Eu era funcionária e eu consegui comprar a empresa, que é onde eu estou agora. É uma empresa Ótimo. de música aqui em Cuiabá. Aham. E aí, então, era tudo muito frágil para mim. Parecia que as coisas assim caminhavam, mas a qualquer momento parecia que eu podia perder o controle. Parecia que eu não ia conseguir prosseguir. Eu sempre precisava de ajuda de alguém. Eu não conseguia me responsabilizar pelas minhas emoções, me responsabilizar pelos meus atos, sabe? E eu sempre precisava de uma dica, de um acho, de uma pessoa, de uma mini consultoria com uma pessoa que eu julgava que era mais velha, então ela sabia mais e nunca apostava em mim mesma e que eu podia decidir as coisas. E aí fui para a terapia sistêmica, né, Diogo, que foi a terapia que mudou a minha vida. Eu fiz a terapia de 2016 até o início de 2019, que foi quando eu recebi alta, né, da terapia. E aí até falei para minha terapeuta, eu falei, você está ficando louca de me dar alta. Eu não posso sair daqui. E ela falou, eu preciso que você bata as suas asas. Aqui dentro você está batendo as asas numa gaiolinha, eu preciso que você vá. E Que ela se chama postura, que postura nobre dessa terapeuta, que Nobre. entendeu, né, que depois de ter feito um trabalho belo com você, lindo, que estruturou, que deixou você pronto, entendeu que o passo mais terapêutico para você é dar um empurrãozinho e dizer agora vai, né, em Foi. vez de cultivar uma dependência que nessa relação. Qual é o nome da tua terapeuta? Porque Dulce Figueiredo. Dulce Figueiredo, parabéns pela atitude, pela qualidade da terapia, que obviamente está sendo atestada aqui, e por essa abordagem, né, de abundância e de expansão muito nobre, muito legal. É. E depois? E aí foi no ano de 2019 que ela soltou a minha mão, entre aspas, né? E eu fiquei assim, olhava para um lado, olhava para o outro, mas já conseguia decidir, eu já conseguia me sentir responsável. Eu Assumir, né? Assumir a decisão, ou assumi seja, em vez de coisas delegar pequenas, ou atribuir, né, ou assumia compartilhar isso. essa decisão, né? A tomada de Sim, decisão é minha. Se isso, responsabilizar. isso. Autorresponsabilidade. Muito Isso, legal. autorresponsabilidade. E aí foi exatamente no ano em que eu fui para o The Voice Brasil, que foi o ano de 2019, né? Chegamos no Uhum. ano de 2019. Eu estava bem, eu estava equilibrada, com a ansiedade completamente controlada. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? A ansiedade controlada, tudo bem, tudo certo. Passei todo o processo, né, do The Voice, aquele que é os bastidores, que as pessoas não veem na televisão, né? Dura mais de 8 meses o processo antes da gente aparecer na TV. Conta um pouquinho como é que é esse processo, o que ele exigiu de você, como é que você reagiu a isso. O que é mais difícil, Diogo, é guardar o segredo, porque a gente assina o contrato de confidencialidade, todo mundo sabe que esse contrato existe, né? E a gente não pode contar para ninguém até que a gente apareça no programa. E são mais ou menos 8 meses entre a primeira ligação até o dia que você aparece. É bastante tempo, 8 meses, é quase um ano, Não, né? bastante tempo, sim. E aí você manter aquilo que você faz, se você vai de repente aparecer no maior programa de competição vocal do mundo, né, que é o The Voice, você vai aparecer lá e aí você não pode contar. Então essa parte é uma parte muito complicada. Então tudo bem, a parte de não contar para mim estava tudo certo, até porque também eu tinha contratos em Cuiabá, então se isso vazasse, talvez as noivas, eu trabalho com casamentos, né? Talvez as noivas poderiam imaginar, nossa, mas será que ela vai fazer o meu casamento? Será que ela vai conseguir estar aqui na minha data, né? E a gente ia fazendo tudo isso com bastante calma, eu com muita calma, né? Eu sempre fui uma pessoa calma, independente da terapia, eu sou uma pessoa calma. Venho de família nordestina, baiana, todo mundo muito tranquilo. Ah, E aí, então, começou-se o processo, muitas viagens, né? A Dulce também é terapeuta do meu marido, e naquele momento ela falou para o meu marido, Sérgio, nesse momento você vai segurar a bolinha do casamento e a bolinha dos negócios de vocês e da casa. Uma bolinha vai sobrar, porque a Adria não vai poder segurar essas bolinhas. Ela está segurando a bolinha da carreira dela e ela está segurando a bolinha dos filhos, porque ela também tem que dar atenção para os filhos nesse momento. Então foi aí que a gente foi apresentado a essas bolinhas, né? Meu marido segurou a onda em 2019 inteiro,
com a Dulce também, tendo encontros com ela que nos ajudaram muito, sabe? E eu vivia essa experiência mágica que eu sempre falo que qualquer cantor, todos os cantores têm que viver. Tem que viver a experiência The Voice, tem que viver a experiência Rede Globo. Porque muitas vezes a gente taxa a Rede Globo com um jornalismo, uma imprensa muito pesada. E a gente esquece de olhar o entretenimento bonito que tem por trás. Eu era uma Sim, né? dessas pessoas. Eu era uma Não, dessas pessoas que julgava. e a contribuição que fez e continua fazendo, né? Mas historicamente sempre fez para a arte, né? Brasileira, Sim, de programas de música em particular, antes do The Voice, né? sim, Sempre o Fantástico, sim, tinha os clipes, né? Começaram com a ideia de videoclipe lá no Fantástico, lá atrás. sim, Realmente tem uma sim. contribuição para a arte brasileira muito grande, né? É a grande Muito vitrine, né? grande. É a grande vitrine do Brasil. E aí, assim, eu sempre falo, né? Aqui na Splendore, que é a minha empresa, eu tenho cantores que trabalham comigo também, né? A gente não faz só um casamento no fim de semana, a gente faz vários, né? Então, tenho vários cantores. E aí eu falo para eles, vocês não foram, vocês têm que fazer inscrição e tem que ir, porque é de fato uma experiência que marca tanto a alma quanto, assim, experiência profissional também, né? Você pode contar isso como profissional, né? Claro. E conta um pouquinho do processo de seleção. Então, esses 8 meses são fases de seleção também Sim, que você vai passando, que você vai sendo sim. desafiado, imagino. Sim, você vai sendo escolhido a olho, né? Porque uma vez que você faz a inscrição e eles te selecionam, eles selecionam muita gente, né? Muito provavelmente vai acontecer de uma pessoa que não vai poder ir, acontece, é um período muito grande, né? Então, ali naqueles momentos em que a gente viaja, por exemplo, vê repertório, depois a gente viaja, vê figurino, depois a gente viaja, faz o ensaio, é tudo separado, a Ah, gente não deixa faz eu nada entender. junto. Então, só deixa eu entender uma coisa. Então, esses 8 meses não tem um processo de seleção. A seleção já foi feita ali, e daí começa toda a preparação para o programa 8 meses depois. Ou Não, chega. Não, a Ou che... seleção ela continua até a primeira gravação, que é a gravação das cadeiras, né? Que a gente canta com as cadeiras viradas. Tá, entendi. Ou Até seja, ali eles você ainda pode, eliminam você pode, pessoas. você pode ser eliminada em qualquer Uhum, momento. Ou seja, isso. tem essa pressão de que você pode ser Tem, eliminada durante esses tem, 8 meses. tem, tem. Aham. E eles falam, né? Eles deixam bem claro, vocês são possíveis participantes. Eles não chamam a gente de participante, só chama a gente de participante quando a gente vira uma cadeira. Aí a gente é oficialmente um participante do The Voice Brasil. Mas Entendi. antes é somente um possível participante, né? Então a gente é provado o tempo todo lá, principalmente emocionalmente. Eles fazem testes emocionais com a gente o tempo todo, como você pode ir até ali no estúdio X para eu ver você indo, porque a gente está dentro de uma rede de televisão, então a gente não pode pisar nem para lá nem para cá, a gente precisa ir reto, sabe? E até isso eles olham, porque, poxa, eles não podem ter uma pessoa e que eles não consigam saber realmente o que essa pessoa está fazendo ali dentro, né? Sim, tem que ter uma confiança, né, uma Isso, confiabilidade nessa relação que, ó, isso, tem que fazer A pessoa vai lá e faz A, e não faz B, isso. né? Isso mesmo. Eles levam muito em consideração. Ficaram muitas pessoas pelo caminho, muitas pessoas do Nordeste, eu me lembro, muitas cantoras, muitos cantores, né? E fora as pessoas que ficam mesmo, que não, a cadeira não vira, né? Elas acabam aparecendo na televisão, mas a cadeira não vira. Eu mesmo tinha certeza que a cadeira não ia virar para mim, porque, sabe, é uma pressão muito grande. E, assim, algumas coisas, Diogo, a gente não pode compartilhar mesmo, por conta do contrato, né, que a gente Claro, não, tem. e nem é o caso aqui. Sim, sim, mas a parte psicológica e a parte dessa pressão, até mesmo que você falou, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser profissional no canto, a gente tem que ser um profissional que a gente não é, que é o profissional dos nossos sentimentos. A gente tem o tempo todo, tá o tempo todo tendo novos sentimentos ali na produção, enquanto a gente experimenta a roupa, enquanto eles olham se tá bom, enquanto eles olham se a maquiagem tá boa, se não tá excessivo. Então, Claro. o tempo todo assim, sabe? O tempo todo E acho sendo que tem, testado. e tem uma particularidade aí, né, que a voz acusa de maneira muito Acusa, clara, né, o estado acusa. emocional. O Ela estado acusa, né? emocional. É verdade, Então, é verdade. realmente, a alta performance nesse sentido precisa. A alta performance em geral, inclusive em Em esportes e geral. tal,
Aham. requer muito equilíbrio emocional, né? Muito, Resiliência e tal. muito, muito. E eu digo, né, na segunda apresentação minha, eu fui eliminada nas fases das batalhas, né? E a fase Uhum. das batalhas foi a parte que me deixou mais nervosa de todas. Eu sentia o meu coração bater, que parecia que o meu peito estava mexendo, sabe? Que minha caixa torácica aqui estava mexendo, de tanto que o meu coração estava disparado. Quando eles me entregaram o microfone na mão, me entregaram o microfone na mão, meu coração começou uma escola de Pum. samba. Eu falei, como que eu vou cantar? Eu lamento, querido, que você não tinha o símbolo naquela fase ainda, porque talvez uma técnica do SOS ali, ou no Naquele dia momento. anterior, um prep Uhum. ansiedade, você visualizando isso. É, Até porque essa questão da autoestima frágil que você tinha falado, que já tinha sim, também, sim, obviamente, trabalhado com a Dulce, né? Mas a sim, autoestima frágil, ela tem essa questão, né? Uma sensibilidade a essa pressão, essa competição abala mais, né? Então, sim, mas é uma peninha mesmo, porque você, né, só para o pessoal saber, né? Se você, sim, quem não assina o single, tem técnicas de preparação para momentos críticos como esse, né? De sim, pressão, de exposição e tal. Podia ter processado uma memória futura, na verdade, uma imaginação, né? A gente pode sim, fazer processamento de memória do passado, mas também sim, pode processar as situações futuras imaginadas, né? E, sim, depois, sim. e tem uma técnicazinha também que se usa ali, que eu gosto muito do alinhamento interno. São 4 minutinhos para se centrar, né? E talvez reduzisse aí uns 50, 70% essa reatividade. Uhum. E daí, quem sabe você fosse, né? Conseguisse expandir mais, né? Sim. O quanto você acha que a sua eliminação pode ter sido influenciada por esse momento emocional, assim, se ter sentido mais esse momento da batalha? Diogo, eu consegui cantar, mas eu não consegui absorver a emoção daquele momento. Eu consegui cantar. Eu cheguei e pensei, depois dessa emoção muito forte, que eu nunca senti emoção tão forte na minha vida, não, nunca senti. Nem quando meus filhos nasceram, sabe, a emoção do corpo, eu tô querendo dizer, sabe? Sim, Não, não se compara. O o corpo corpo falando, reagindo ali, né? O corpo isso, o realmente corpo. inundando você ali de Isso, reações, né? isso. E eu fiquei muito perdida, né? Nossa, eu não tô conseguindo controlar o meu corpo. Eu queria segurar o meu corpo e não tinha como segurar o meu corpo. Eu tinha que estar com o microfone na mão e cantando e sorrindo, né? E E interpretando, né, emocionalmente, ou seja, interpretando, interpretando. a tua vibração emocional estava ali no sentido mais de talvez de segurar essa onda, né? Sim, e me A cuidar. voz, a voz saiu e tal, mas você não conseguiu direcionar talvez a emoção Não, para o tom que a música não, estava pedindo, né? não mesmo. E foi exatamente, eu era do time da Ivete Sangalo, e foi exatamente o que a Ivete Sangalo me falou assim que eu fui eliminada. Ela falou, eu senti em Rebeca, que era a participante que estava cantando comigo, né, que teve mais emoção na entrega da música. Elas duas entregaram a música de forma impecável, vocalmente falando, mas na emoção eu senti mais com Rebeca do que com Adria. Naquele momento, abria um buraco e eu pulava, né? Eu falei, eu só cantei. Olha que interessante, eu só cantei, eu não me expressei emocionalmente, porque eu travei as minhas emoções naquele momento. E foi muito, muito difícil para mim. Eu demorei muito para recuperar. Eu voltei para Dulce. Eu Uhum. chorei muito porque E foi. se você entra em contato um pouquinho com esse momento tão Uhum, crítico, né, tão forte, né, dessa batalha, que o uhum. seu corpo trouxe isso tudo, depois dessa fala, né, que você percebeu, né, que você não tinha engajado. Nesse momento, se você entra um pouquinho em contato com essa memória, o teu corpo, como é que ele reage agora? Ele reage me abraçando, assim, se apertando, sabe? Como uma forma eu ainda reajo de forma me Sim, protegendo, assim. meio se encolhendo. Eu quero te convidar, se você topar uns minutinhos, da gente fazer uma pequena técnica para Sim, você superar os resíduos dessa questão, pode ser? pode. Vamos lá então. Vou te convidar para isso, para entrar em contato com esse momento. O que é o momento mais chamativo? O momento ali Da entrega do microfone. da entrega do microfone. Se você entra bem em contato no exato segundo,
em que você recebeu o microfone, estava ali no palco do The Voice, o maior evento de canto na Globo, Ivete Sangalo apostando em você. Mergulha bem nesse momento e percebe a reação do seu corpo, como esse corpo está reagindo aí dentro, e vai mergulhando nessa experiência, dando espaço e deixando vir à tona tudo que está guardado ainda, tudo que possa ter te abalado e te impactado. E se vai deixando essa história, essas cenas e imagens rodando aí dentro. Deixando essa história acontecer, deixando a tua consciência te levar. Tudo o que isso significou para você naquele momento e sobre você. Isso, está indo muito bem. E vai dando espaço, confiando no teu corpo, confiando na tua consciência. E acompanhando as sensações do teu corpo. E onde isso vai te levando. Dando espaço aos sentimentos, sejam eles quais forem. Leve agora. Percebe isso que mudou aí dentro? Percebo. Isso. Percebe? Mantenha o teu olhar um pouquinho aí. E vai deixando esse... Pode manter o olhar ali no cantinho que você estava olhando pro ladinho, isso. Deixa correr um pouquinho mais, um minutinho, dois, essa história, essas cenas. E o que isso significou? A sensação do corpo, pelo jeito tá vindo uma sensação atrás no teu... Aqui, né? Vai mergulhando nisso, vai deixando essa sensação acontecer. Vai seguindo isso. São cargas que ainda estão armazenadas no teu corpo dessa experiência forte que você passou, marcante. Isso, ótimo. Deixando o teu corpo fazer o que ele bem entende. Respeitando a sabedoria e se deixando levar pela sabedoria selvagem do teu corpo. Isso, ótimo. Isso, percebe isso que veio dos ombros. E vai dar mais um minutinho para os ombros, acompanhando a sensação dos teus ombros, dessa carga que ainda, mesmo depois de mais de um ano atrás, você ainda carregando essa carga. Isso. Deixando vir à tona. Deixando esse filmezinho passar. Cada momento crítico, cada momento que te marcou, que te abalou, que te deixou presa ou com medo, ou insegura, ou pressionada, ou decepcionada com você mesmo. Em situações assim, frequentemente a gente se critica, né? Por não ter conseguido chegar onde a gente chegou.
queria chegar. Que incrível esse sentido aqui atrás da minha orelha. Vai percebendo isso um pouquinho mais, então. Pode manter a mão aí e vai deixando acontecer essa percepção, essa sensação do teu corpo, essa tensãozinha que ainda está registrada aí dentro. Quem está aqui com a gente vai acompanhando isso também. Isso é uma técnica de processamento de memórias chamada abordagem integrada da mente. Que usa as habilidades do nosso organismo, do corpo, das emoções, das imagens, para processar as sobrecargas que a gente carrega, se deixando levar pela consciência também. Isso, seguindo, deixando acontecer. Isso, o pescoço guarda muitas tensões, cargas. Pelo jeito vem um pouquinho para a testa agora. Então vai seguindo um pouquinho mais. E enquanto eu vou explicando para o pessoal, vai só seguindo. Não precisa prestar atenção em mim, você vai mergulhando na sensação do seu corpo, né? A Adria falou de um momento forte para ela, né? Emocionalmente muito intenso, né? Onde ela estava ali numa exposição muito grande para as pessoas, uma pressão por performance, né? E em que o corpo dela acabou saindo ali da sintonia, né? Tendo reações maiores do que ela achou que poderia ter, né? Nessa situação de batalha. E isso, apesar dela ter conseguido, né, pela expertise profissional dela, cantar bem, a emoção não foi sintonizada com aquele propósito, né, da interpretação da música. E isso é o que a gente está processando agora. Porque isso acabou, né, provavelmente influenciando na eliminação dela, né, da competição. E isso tem um impacto, né? Um impacto emocional, né? Que ela, obviamente, queria seguir, né? Na competição. Então, o que a gente está fazendo agora, e de certa maneira, quando ela trouxe essa memória, ela percebeu que ainda tinha um registro emocional forte, né? Intenso. Se pudesse dizer assim, de 0 a 10, quando você mergulhou nessa memória, entrou em contato, de 0 a 10, 10 é muito intenso. De 0 a 10 foi quanto quando você entrou nessa memória agora, 10 minutos atrás? 7. 7. E quando você agora, de novo, entra em contato com aquele momento, né, de receber o microfone, quando você percebe agora como é que a sua reação é. Que nota seria? Agora 4. 4. Então, já está bem mais suave. Isso em 10 minutos aqui, não sei se chegou a 10 minutos, né? E quem quiser passar por quem passou por situações parecidas como essa, dentro do símbolo, e se você quiser também, né, processar o restinho dessa memória, no símbolo mesmo, né, as técnicas PrEP sensibilidade, no SOS. Essa é uma situação de abalo, né? Tem o SOS lá, mas também está nas séries, enfim, né? O PrEP, você pode escolher essa memória, o PrEP ou Janelas da Alma,
Janelas da Alma do SOS Abalado, pode ser muito bom também trazer essa memória e gastar ali mais 15, 20 minutinhos e ficar em paz com você, agradecer tudo que aconteceu, poder estar com essa libertação, né? Ou seja, certamente, imagino que você é muito grata em relação a tudo que aconteceu nessa história. Mas ficou uma pedra no caminho ali, né? Sim. Ficou uma parte difícil de digerir, né? Sim. E acho que isso é muito importante, porque também isso vai liberando você mais para expandir, e não ficar com essa pedra mais, né? Com essa memória que tem um amarguinho nela, né? Sim, sim. Engraçado que eu tive oportunidades, né? Oportunidade de compartilhar isso com a minha terapeuta. Esse ano eu comecei a fazer o MDR também com outra terapeuta e ressignifiquei muitas coisas da minha infância, da minha adolescência, que até agora, ainda à noite, quando eu durmo, eu sonho e às vezes até consciente, Diogo. Às vezes estou assistindo televisão, às vezes estou na minha cama no celular, passo a memória e aí, de tão consciente que já tá, eu falo, consegui, consegui, sabe? Eu sei que o meu cérebro conseguiu passar por aquilo e eu me Superou aqui. livrei, eu superei. Incrível, incrível. Eu fiz 6 sessões de MDR, 7 sessões de MDR, e eu parei porque eu fiz uma cirurgia agora há pouco tempo, uma cirurgia estética, e aí eu tinha que ficar de repouso em casa e eu parei. É EMDR, não é MDR, é EMDR. É uma técnica de processamento de memórias, né, que vai com Isso. estímulos bilaterais. Você faz com o olho, com estímulo no olho? Ou com Com som, segurando. segurando o tátil. Isso, isso. E essa que você fez agora é outra técnica de processamento de memória que, em vez de... Parecida, né? os princípios são semelhantes, mas o processamento se dá pelo próprio corpo sem a necessidade de uma maquininha, enfim. Entendi. E pelo que eu entendi, você não tinha trabalhado essa memória ainda no EMDR. Não, eu não cheguei ainda lá, eu não cheguei. Não chegou lá, você está seguindo Não. uma ordem cronológica. Eu tô seguindo uma ordem. Eu achei até interessante a gente falar sobre isso. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, que eu falei, o que que eu vou falar? Porque eu ainda, até aqui, eu tô aqui meio apertando a minha mão assim, né? O que que eu vou falar se eu ainda tenho uma coisa lá? Mas exatamente, você está sendo muito aberto e muito vulnerável, e todos nós temos muitas coisas em muitos lugares da nossa biografia. Sim. Né? Então, também já te agradeço a vulnerabilidade, a abertura de fazer isso aqui ao vivo, e poder também ser uma inspiração para as pessoas de que, olha só, quando a gente tem a abertura e a coragem para enfrentar os nossos monstros, né, nossos fantasmas, nossas marcas, e sabendo, né, como, né, tendo a condução de um terapeuta ou fazendo no símbolo, você consegue habilitar essas capacidades na nossa mente, do nosso organismo, né? Eu quero falar uma coisa. Isso. Pode falar. Eu quero falar uma coisa sobre o símbolo, que o símbolo me ajuda muito. Principalmente, eu disse aqui, né, que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Aquela fase de Tô naquela fase de embate, de minha filha tem que obedecer. Não vou obedecer, né? Normal de toda criança. E esses dias atrás eu tive que brigar com meu filho muito, briguei muito. E lá em casa eu e meu marido, a gente é adepto da comunicação positiva, de sempre positivo, de nunca levar para gritar ou até agressão, a gente é contra isso, né? E aí eu fui muito dura com ele, entrei no meu banheiro, peguei o meu celular, peguei o símbolo, olhei, tinha um SOS, eu não me lembro a técnica que eu fiz, mas eu lembro que era você falando comigo. E naquele momento eu pude me livrar daquele peso que eu tive de educar, porque eu estava educando. Eu fui muito dura com ele, e só que eu não estava conseguindo segurar a emoção. Então eu entrei no banheiro, sentei na privada, peguei o símbolo, escutei e falei, tô livre. Tô livre disso. E eu sempre refaço essa sessão, sempre que acontece isso, que eu fico me sentindo uma megera, me sentindo a vilã, né, da casa. O símbolo me ajuda muito nisso. Maravilha, eu acho que essa é uma... E é uma coisa que realmente só pode ser pela tecnologia, né? Porque
para ter na hora que você precisa, no Na hora eu banheiro, não vou ter o terapeuta, na hora eu não vou né? ter. Eu acho que por isso que a gente, né, muitas pessoas estão fazendo também, fazem terapia e complementam com o símbolo, né? Porque tem coisas que, né, por melhor que seja terapeuta, ele não está morando com Aham. você 24 horas por dia. Isso. Então, é realmente ter essa facilidade, né? E lembrar que tem isso, né? Que Lembrar que você, tem. opa, e você não está mais sozinha, Sim, né? Você tem ali um aliado, né? Um apoio, um sim, amparo, tecnicamente, que sim, vai te resolver também. Você vai poder sim. realmente, que bom, eu É. não estou sozinha, consigo resolver. Aham, E vamos lá, aham. né? E isso leva É quantos isso. minutos? Para sair desse estado de, né, É meio 5 minutos. crítica de 5 minutos. 5 minutos 5 minutos. depois é muito mais rápido do que Rivotril, do que benzodiazepínico, Com do que certeza. calmante. E é muito mais transformador, né? Sim. Então, em É vez de de dentro para ficar fora, né? matou a charada, é de dentro para De dentro fora. para fora. E o que a gente Uhum. resolve, a gente cresce, né? Então, se vem uma outra Isso, situação, já vai vir mais fraca, você já está mais resolvida, né? Mais capaz isso. de, né? Muito bom. Antigamente eu morria de medo de problemas, morria de medo. Apesar de ter um monte de problemas, como todo mundo tem, eu morria de medo de vir aquele problema pontual que eu teria que parar e resolver. Hoje, quando os problemas vêm, eu falo, vamos lá, o que eu vou aprender nesse problema que eu vou resolver? Porque eu vou aprender. Eu vou aprender alguma coisa, eu não vou sair desse problema sem ter aprendido a resolver ele, ou Energia positiva. E vamos ver se entra direitinho. Hey, bingo! Dessa vez não certo. ansiosos não passarão, né? É bom que a gente manteve a calma. Mas a gente ao mesmo tempo tem que ser resolutivo, né? Ah, Se não funcionou uma, duas, três, alguma coisa deve estar errada. Vamos mudar alguma a coisa. estratégia, né? E É pelo menos verdade. mudei aqui para um lugar que quem sabe foi um pouco melhor. E que prazer estar aqui com você, Adriana, conhecer um pouquinho da tua história, das tuas questões, Sim, dos sim. O desafios. prazer é todo meu. Estou emocionada de olhar para você e ouvir a sua voz simultaneamente, porque eu só te escuto Pois pelo então, símbolo. tá certo, exatamente. Bom, eu estou emocionado de ouvir a tua voz, porque você que é a nossa cantora. Então, Obrigada. é, e quem Prazer. sabe a gente até tira uma palhinha aqui depois com você, né? Ai, vamos ver isso sim. Então, Muito eu bom. adoro Conta, contar a minha história. conta um pouquinho para nós, então. Eu gosto de contar a minha história com o símbolo, mas ela já é uma história nova, né? Uma história moderna na minha vida nessa parte da terapia, né? Eu já fazia terapia há bastante tempo antes de conhecer o símbolo. Eu conheci o símbolo na pandemia, em março, numa tarde em que assim estava ensurdecedor ficar em casa, sabe? Já assim a gente não aguentava mais. Eu tinha acabado de colocar os meus filhos para dormir. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E então desci e falei, vou fazer um bolo. Abri o Instagram, eu segui a Fernanda Souza, né? Sigo, cliquei, ela estava fazendo uma live sobre ansiedade, sobre autoestima. Não, era sobre só autoestima. E aí escutei vocês falando sobre isso. Sim. Encostei o celular na batedeira e fazendo o bolo, e escutando e falando, gente, sou eu, essa pessoa sou eu, ali é eu, sou eu mesma. Aham, eu sinto isso, é eu, vou baixar o aplicativo. Baixei o aplicativo e naquele dia eu fiz todas as sessões grátis que tinha o aplicativo, né? Que era sobre autoestima. E eu percebi que eu era uma pessoa de baixa autoestima. Eu tinha autoestima baixa. E eu falava, mas Baixa ou frágil? frágil, frágil, Frágil. aquela que se Se preocupava muito com abala. que se abalava muito fácil, sabe? Com o que os outros falavam, com o que eu escutava e queria muito controlar o mundo ao meu redor e nessa pandemia é impossível de controlar qualquer coisa, né? E aí, então, baixei, fiz as sessões que me ajudaram de uma forma incrível. Aí eu ativei para a parte premium, né? Eu não faço todos os dias, mas eu faço, assim, a maioria que eu consigo eu faço, sabe? E realmente mudou muito a minha vida. E como que é isso, né? Antes, essa terapia que eu fazia, né? Eu, meu primeiro contato com terapia foi terapia comportamental, que eu fiz assim que eu me tornei empresária.
Eu me tornei empresária com 26 anos, então ainda um pouco jovem, sem muita experiência, mas já sabia trabalhar, já sabia daquele mercado que eu estava entrando, já sabia como funcionava, mas muito jovem. E nesse momento a idade pesava muito para mim, porque eu estava competindo com pessoas com o dobro da minha idade Uhum. e com a autoestima fragilizada, eu ficava o tempo todo preocupada com o que essas pessoas vão falar de mim ou o que estão falando por aí pela cidade sobre mim. Eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso, é uma cidade relativamente pequena, né? A gente costuma falar que aqui é o interior da capital. Não é uma Aham, capital, é o interiorzão, sabe? aham. E aí, então, fiz a primeira comportamental, não era aquilo que me ajudava, não me ajudou, mas guardei a psicóloga dentro do meu coração, porque ela me ouvia muito, então era muito legal desabafar, né? Eu tive esse contato primeiramente, e aí um ano depois eu engravidei do meu primeiro filho e fui para terapia depois que ele nasceu, porque eu realmente estava confusa, a maternidade me deixou muito confusa, e aí eu tinha a maternidade, o casamento, a empresa recém. Comprei uma empresa que eu trabalhava, né? Tem essa parte da minha vida que é legal também a história. Eu era funcionária e eu consegui comprar a empresa, que é onde eu estou agora. É uma empresa Ótimo. de música aqui em Cuiabá. Aham. E aí, então, era tudo muito frágil para mim. Parecia que as coisas assim caminhavam, mas a qualquer momento parecia que eu podia perder o controle. Parecia que eu não ia conseguir prosseguir. Eu sempre precisava de ajuda de alguém. Eu não conseguia me responsabilizar pelas minhas emoções, me responsabilizar pelos meus atos, sabe? E eu sempre precisava de uma dica, de um acho, de uma pessoa, de uma mini consultoria com uma pessoa que eu julgava que era mais velha, então ela sabia mais e nunca apostava em mim mesma e que eu podia Uhum. decidir as coisas. E aí fui para a terapia sistêmica, né, Diogo, que foi a terapia que mudou a minha vida. Eu Hum. fiz a terapia de 2016 até o início de 2019, que foi quando eu recebi alta, né, da terapia. E aí até falei para minha terapeuta, eu falei, você está ficando louca de me dar alta. Eu não posso sair daqui. E ela falou, eu preciso que você bata as suas asas. Aqui dentro você está batendo as asas numa gaiolinha, eu preciso que você vá. E Que ela se chama postura, que postura nobre dessa terapeuta, que Nobre. entendeu, né, que depois de ter feito um trabalho belo com você, lindo, que Hum. estruturou, que deixou você pronto, entendeu que que o passo mais terapêutico para você é dar um empurrãozinho e dizer agora vai, né, em Foi. vez de cultivar uma dependência que nessa relação. Qual é o nome da tua terapeuta? Porque Dulce Figueiredo. Dulce Figueiredo, parabéns pela atitude, pela qualidade da terapia, que obviamente está sendo atestada aqui, e por essa abordagem, né, de abundância e de Uhum. expansão muito nobre, muito legal. Uhum. É. E depois? E aí foi no ano de 2019 que ela soltou a minha mão, entre aspas, né? E eu fiquei assim, olhava para um lado, olhava para o outro, mas já conseguia decidir, eu já conseguia me sentir responsável. Eu Assumir, né? Assumir a decisão, ou assumi seja, em vez de coisas delegar ou pequenas, atribuir, né, ou assumia compartilhar isso. essa decisão, né? A tomada de Sim, decisão é minha. Se isso, responsabilizar, né? isso. Autorresponsabilidade, muito Isso, legal. autorresponsabilidade. E aí foi exatamente no ano em que eu fui para o The Voice Brasil, que foi o ano de 2019, né? Chegamos no Uhum. ano de 2019. Eu estava bem, eu estava equilibrada, com a ansiedade completamente controlada. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? É, a ansiedade controlada, tudo bem, tudo certo. Passei todo o processo, né, do The Voice, aquele que é os bastidores, que as pessoas não veem na televisão, né? Dura mais de 8 meses o processo antes da gente aparecer na TV. Conta um pouquinho como é que é esse processo e o que que ele exigiu de você, como é que você reagiu a isso. O que é mais difícil, Diogo, é guardar o segredo, porque a gente assina o contrato de confidencialidade, todo mundo sabe que esse contrato existe, né? E a gente não pode contar para ninguém até que a gente apareça no programa. E são mais ou menos 8 meses entre a primeira ligação até o dia que você aparece. É bastante tempo, 8 meses, é quase um ano, Não, é né? bastante tempo, sim. E aí você manter aquilo que você faz, você vai de repente aparecer no maior programa de competição vocal do mundo,
né, que é o The Voice, você vai aparecer lá e aí você não pode contar. Então, essa parte é uma parte muito complicada. Então, tudo bem. A parte de não contar, para mim, estava tudo certo, até porque também eu tinha contratos em Cuiabá, então, se isso vazasse, talvez as noivas, eu trabalho com casamentos, né? Talvez as noivas poderiam imaginar, nossa, mas será que ela vai fazer o meu casamento? Será que ela vai conseguir estar aqui na minha data, né? E a gente ia fazendo tudo isso com bastante calma, eu com muita calma, né? Eu sempre fui uma pessoa calma, independente da terapia, eu sou uma pessoa calma. Venho de família nordestina, baiana, todo mundo muito tranquilo. Ah, E aí, então, começou-se o processo, muitas viagens, né? A Dulce também é terapeuta do meu marido, e naquele momento ela falou para o meu marido, Sérgio, nesse momento você vai segurar a bolinha do casamento e a bolinha dos negócios de vocês e da casa. Uma bolinha vai sobrar, porque a Adria não vai poder segurar essas bolinhas. Ela está segurando a bolinha da carreira dela e ela está segurando a bolinha dos filhos, porque ela também tem que dar atenção para os filhos nesse momento. Então foi aí que a gente foi apresentado a essas bolinhas, né? Meu marido segurou a onda em 2019 inteiro com a Dulce também, tendo encontros com ela que nos ajudaram muito, sabe? E eu vivia essa experiência mágica que eu sempre falo que qualquer cantor, todos os cantores têm que viver. Tem que viver a experiência The Voice, tem que viver a experiência Rede Globo, porque muitas vezes a gente taxa a Rede Globo com um jornalismo, uma imprensa muito pesada. E a gente esquece de olhar o entretenimento bonito que tem por trás. Eu era uma sim, né? dessas pessoas. Eu era uma Não, dessas pessoas que julgava. e a contribuição que fez e continua fazendo, né? Mas historicamente sempre fez para a arte, né? Brasileira, Sim, de programas de música em particular, antes do The Voice, né? sim, Sempre o sim, Fantástico tinha os clipes, né? Começaram com a ideia de videoclipe lá no Fantástico, lá atrás. sim, Realmente tem uma sim. contribuição para a arte brasileira muito grande, né? É a grande Muito vitrine, né? grande. É a grande vitrine do Brasil. E aí, assim, eu sempre falo, né? Aqui na Splendore, que é a minha empresa, eu tenho cantores que trabalham comigo também, né? A gente não faz só um casamento no fim de semana, a gente faz vários, né? Então, tenho vários cantores. E aí eu falo para eles, vocês não foram, vocês têm que fazer inscrição e tem que ir, porque é de fato uma experiência que marca tanto a alma quanto, assim, experiência profissional também, né? Você pode contar isso como profissional, né? Claro. E conta um pouquinho do processo de seleção. Então, esses 8 meses são fases de seleção também Sim, que você vai passando, que você vai sendo sim. desafiado, imagino. Sim, você vai sendo escolhido a olho, né? Porque uma vez que você faz a inscrição e eles te selecionam, eles selecionam muita gente, né? Muito provavelmente vai acontecer de uma pessoa que não vai poder ir, acontece, é um período muito grande, né? Então, ali naqueles momentos em que a gente viaja, por exemplo, vê repertório, depois a gente viaja, vê figurino, depois a gente viaja, faz o ensaio, é tudo separado, a Ah, gente não deixa faz eu nada entender. junto. Então, só deixa eu entender uma coisa. Então, esses 8 meses não tem um processo de seleção. A seleção já foi feita ali, e daí começa toda a preparação para o programa 8 meses depois. Ou Não, chega. Não, a Ou chega. seleção ela continua até a primeira gravação, que é a gravação das cadeiras, né? Que a gente canta com as cadeiras viradas. Tá, entendi. Ou Até seja, ali eles ainda eliminam pessoas. você pode ser eliminada em qualquer momento. Uhum, Ou seja, isso. tem essa pressão de que você pode ser Tem, eliminada durante esses tem, 8 meses. tem. Aham. E eles falam, né? Eles deixam bem claro, vocês são possíveis participantes. Eles não chamam a gente de participante, só chama a gente de participante quando a gente vira uma cadeira. Aí a gente é oficialmente um participante do The Voice Brasil. Mas Entendi. antes é somente um possível participante, né? Então a gente é provado o tempo todo lá, principalmente emocionalmente. Eles fazem testes emocionais com a gente o tempo todo, como você pode ir até ali no estúdio X para eu ver você indo, porque a gente está dentro de uma rede de televisão, então a gente não pode pisar nem para lá nem para cá, a gente precisa ir reto, sabe? E até isso eles olham, porque, poxa, eles não podem ter uma pessoa e que eles não consigam saber realmente o que essa pessoa está fazendo ali dentro, né? Sim, tem que ter uma confiança, né, uma Isso, confiabilidade nessa relação que, ó, isso, tem que fazer A pessoa vai lá e faz A, e não faz B, isso. né? Isso mesmo. Eles levam muito em consideração. Ficaram muitas pessoas pelo caminho.
muitas pessoas do Nordeste, eu me lembro, muitas cantoras, muitos cantores, né? E fora as pessoas que ficam mesmo, que não, a cadeira não vira, né? Elas acabam aparecendo na televisão, mas a cadeira não vira. Eu mesmo tinha certeza que a cadeira não ia virar para mim, porque, sabe, é uma pressão muito grande. E, assim, algumas coisas, Diogo, a gente não pode compartilhar mesmo, por conta do contrato, né, que a gente Claro, não, tem. e nem é o caso aqui. Sim, sim, mas a parte psicológica e a parte dessa pressão, até mesmo que você falou, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser profissional no canto, a gente tem que ser um profissional que a gente não é, que é o profissional dos nossos sentimentos. A gente tem o tempo todo, tá o tempo todo tendo novos sentimentos ali na produção, enquanto a gente experimenta a roupa, enquanto eles olham se tá bom, enquanto eles olham se a maquiagem tá boa, se não tá excessivo. Então, Claro. o tempo todo assim, sabe? O tempo todo E acho sendo que testado. tem uma particularidade aí, né, que a voz acusa de maneira muito Acusa, clara, né, o estado acusa. emocional. O Ela estado acusa, né? emocional. É verdade, Então, é verdade. realmente, a alta performance nesse sentido precisa. A alta performance em geral, inclusive em Em esporte e geral. tal, Uhum. requer muito equilíbrio emocional, né? Muito, Resiliência e tal. muito, muito. E eu digo, né, na segunda apresentação minha, eu fui eliminada nas fases das batalhas, né? E a fase Uhum. das batalhas foi a parte que me deixou mais nervosa de todas. Eu sentia o meu coração bater, que parecia que meu peito estava mexendo, sabe? Que minha caixa torácica aqui estava mexendo, de tanto que o meu coração estava disparado. Quando eles me entregaram o microfone na mão, me entregaram o microfone na mão, meu coração começou uma escola de Bom, samba. Eu falei, como que eu vou cantar? eu lamento, querido, que você não tinha o símbolo naquela fase ainda, porque talvez uma técnica do SOS ali, ou no Naquele dia anterior, momento. um Uhum. PrEP, ansiedade, você visualizando isso. É, Até porque essa questão da autoestima frágil que você tinha falado, que já tinha sim, também, sim, obviamente, trabalhado com a Dulce, né? Mas a sim. autoestima frágil, ela tem essa questão, né? Uma sensibilidade a essa pressão, essa competição abala mais, né? Então, Sim. mas é uma peninha mesmo, porque você, né, só para o pessoal saber, né, se você, quem não assina o single, tem técnicas de preparação para momentos críticos como esse, né, de Sim. pressão, de exposição e tal. Podia ter processado uma memória futura, na verdade, uma imaginação, né? A gente pode Sim. fazer processamento de memória do passado, mas também Sim. pode processar as situações futuras imaginadas, né? E, Sim. Sim. e tem uma técnicazinha também que se usa ali, que eu gosto muito do alinhamento interno. São 4 minutinhos para se centrar, né? E talvez reduzisse aí uns 50, 70% essa reatividade. Uhum. E daí, quem sabe você fosse, né, conseguisse expandir mais, né? Sim. O quanto você acha que a sua eliminação pode ter sido influenciada por esse momento emocional, assim, ter sentido mais esse momento da batalha? Diogo, eu consegui cantar, mas eu não consegui absorver a emoção daquele momento. Eu consegui cantar. Eu cheguei e pensei, depois dessa emoção muito forte, que eu nunca senti emoção tão forte na minha vida, não, nunca senti. Nem quando meus filhos nasceram, sabe, a emoção do corpo, eu tô querendo dizer, sabe? Sim, Não, não se compara. O o corpo corpo falando, reagindo ali, né? O corpo isso, o realmente corpo. inundando você ali de Isso, reações, né? isso. E eu fiquei muito perdida, né? Nossa, eu não tô conseguindo controlar o meu corpo. Eu queria segurar o meu corpo e não tinha como segurar o meu corpo. Eu tinha que estar com o microfone na mão e cantando e sorrindo, né? E E interpretando, né, emocionalmente, ou seja, interpretando, é interpretando. como a tua vibração emocional estava ali no sentido mais de talvez de segurar essa onda, né? Sim, e me A cuidar. voz, a voz saiu e tal, mas você não conseguiu direcionar talvez a emoção Não, para o tom que a música não, estava pedindo, né? não mesmo. E foi exatamente, eu era do time da Ivete Sangalo, e foi exatamente o que a Ivete Sangalo me falou assim que eu fui eliminada. Ela falou, eu senti em Rebeca, que era a participante que estava cantando comigo, né, que teve mais emoção na entrega da música. Elas duas entregaram a música de forma impecável, vocalmente falando, mas na emoção eu senti mais com Rebeca do que com Adria. Naquele momento, abria um buraco e eu pulava, né?
eu falei, eu só cantei. Olha que interessante, eu só cantei, eu não me expressei emocionalmente, porque eu travei as minhas emoções naquele momento. E foi muito, muito difícil para mim. Eu demorei muito para recuperar. Eu voltei para Dulce. Eu Uhum. chorei muito porque E foi. se você entra em contato um pouquinho com esse momento tão Uhum, crítico, né, tão forte, né, dessa batalha, que o uhum. seu corpo trouxe isso tudo, depois essa fala, né, que você percebeu, né, que você não tinha engajado. Nesse momento, se você entra um pouquinho em contato com essa memória, o teu corpo, como é que ele reage agora? Ele reage me abraçando, assim, se apertando, sabe? Como uma forma eu ainda reajo de forma me Sim, protegendo, assim. mês 5 eu quero te convidar, se você topar uns minutinhos, da gente fazer uma pequena técnica para Sim, você superar os resíduos dessa questão, pode ser? pode. Vamos lá então. Vou te convidar para isso, para entrar em contato com esse momento. O que que é o momento mais chamativo? O momento ali Da entrega do microfone. da entrega do microfone. Se você entra bem em contato no exato segundo em que você recebeu o microfone, estava ali no palco do The Voice, o maior evento de canto na Globo, Ivete Sangalo apostando em você. Mergulha bem nesse momento e percebe a reação do seu corpo, como esse corpo está reagindo aí dentro, e vai mergulhando nessa experiência, dando espaço e deixando vir à tona tudo que está guardado ainda, tudo que possa ter te abalado e te impactado. Isso, e vai deixando essa história, essas cenas e imagens rodando aí dentro. Deixando essa história acontecer, deixando a tua consciência te levar. Tudo que isso significou para você naquele momento e sobre você. Isso, está indo muito bem. E vai dando espaço, confiando no teu corpo, confiando na tua consciência. E acompanhando as sensações do teu corpo. E onde isso vai te levando. Dando espaço aos sentimentos, sejam eles quais forem. Ah, Leve agora. hum, percebe isso que mudou aí dentro? Percebo. Isso. Percebe? Mantenha o teu olhar um pouquinho aí. E vai deixando esse. Você pode manter o olhar ali no cantinho que você estava olhando pro ladinho, isso. Deixa correr um pouquinho mais, um minutinho, dois, essa história, essas cenas. E o que que isso significou? A sensação do corpo, pelo jeito tá vindo uma sensação atrás no teu. Aqui, né? Vai, vai mergulhando nisso, vai deixando essa sensação acontecer. Vai seguindo isso. São cargas que ainda estão armazenadas no teu corpo dessa experiência forte que você passou, marcante. Isso, ótimo. Deixando o teu corpo fazer o que ele bem entende. Respeitando a sabedoria e se deixando levar pela sabedoria selvagem do teu corpo. Isso.
Ótimo. Isso, percebe isso que vem dos ombros. E vai dar mais um minutinho para os ombros, acompanhando a sensação dos teus ombros, dessa carga que ainda, mesmo depois de mais de um ano atrás, você ainda carregando essa carga. Isso. Hum. Deixando vir à tona, deixando esse filmezinho passar, cada momento crítico, cada momento que te marcou, que te abalou, que te deixou presa ou com medo, ou insegura, ou pressionada, ou decepcionada com você mesma. Em situações assim, frequentemente a gente se critica, né? Por não ter conseguido chegar onde a gente chegou, queria chegar. Que incrível esse sentido aqui atrás da minha orelha. Vai percebendo isso um pouquinho mais, então. Pode manter a mão aí e vai deixando acontecer essa percepção, essa sensação do teu corpo, essa tensãozinha que ainda está registrada aí dentro. Quem está aqui com a gente vai acompanhando isso também. Isso é uma técnica de processamento de memórias chamada abordagem integrada da mente. Que usa as habilidades do nosso organismo, do corpo, das emoções, das imagens, para processar as sobrecargas que a gente carrega, se deixando levar pela consciência também. Isso, seguindo, deixando acontecer. Isso, o pescoço guarda muitas tensões, cargas. Pelo jeito vem um pouquinho para a testa agora. Então vai seguindo um pouquinho mais. E enquanto eu vou explicando para o pessoal, vai só seguindo. Não precisa prestar atenção em mim. Você vai mergulhando na sensação do seu corpo, né? A Adria falou de um momento forte para ela, né? Emocionalmente muito intenso, né? Onde ela estava ali numa exposição muito grande para as pessoas, uma pressão por performance, né? E em que o corpo dela acabou saindo ali da sintonia, né? Tendo reações maiores do que ela achou que poderia ter, né? Nessa situação de batalha. E isso, apesar dela ter conseguido, né, pela expertise profissional dela, cantar bem, a emoção não foi sintonizada com aquele propósito, né, da interpretação da música. E isso é o que a gente está processando agora. Porque isso acabou, né, provavelmente influenciando na eliminação dela, né, da competição. E isso tem um impacto, né? Um impacto emocional, né? Que ela, obviamente, queria seguir, né? Na competição. Então, o que a gente está fazendo agora, e de certa maneira,
quando ela trouxe essa memória, ela percebeu que ainda tinha um registro emocional forte, né, intenso. Se pudesse dizer assim, de 0 a 10, quando você mergulhou nessa memória, entrou em contato, de 0 a 10, 10 é muito intenso. De 0 a 10 foi quanto quando você entrou nessa memória agora, 10 minutos atrás? 7. 7. Uhum. E quando você agora, de novo, entra em contato com aquele momento, né, de receber o microfone, quando você percebe agora como é que a sua reação é. Que nota seria? Agora 4. 4. Uhum. Então, já está bem mais suave. Isso em 10 minutos aqui, não sei se chegou a 10 minutos, né? E quem quiser passar por quem passou por situações parecidas como essa, dentro do símbolo, e se você quiser também, né, processar o restinho dessa memória, no símbolo mesmo, né, as técnicas PrEP sensibilidade, no SOS, essa é uma situação de abalo, né? Uhum. Tem o SOS lá, mas também está nas séries, enfim, né? O PrEP, você pode escolher essa memória, o PrEP ou Janelas da Alma. Janelas da Alma do SOS abalado, pode ser muito bom também trazer essa memória e gastar ali mais 15, 20 minutinhos e ficar em paz com você, agradecer tudo o que aconteceu, poder estar com essa libertação, né? Ou seja, certamente, imagino que você é muito grata em relação a tudo que aconteceu nessa história. Mas ficou uma pedra no caminho ali, né? Sim. Ficou uma parte difícil de digerir, né? Sim. E acho que isso é muito importante, porque também isso vai liberando você mais para expandir, e não ficar com essa pedra mais, né? Uhum. Com essa memória que tem um amarguinho nela, né? Sim, sim. Engraçado que eu tive oportunidades, né? Oportunidade de compartilhar isso com a minha terapeuta. Esse ano eu comecei a fazer o MDR também com outra terapeuta e ressignifiquei muitas coisas da minha infância, da minha adolescência, que até agora, ainda à noite, quando eu durmo, eu sonho e às vezes até consciente, Diogo. Às vezes estou assistindo televisão, às vezes estou na minha cama no celular, passo a memória e aí de tão consciente que já tá, eu falo, consegui, consegui. Sabe, eu sei que o meu cérebro conseguiu passar por aquilo e eu me Superou aqui. livrei, eu superei. Incrível, incrível. Eu fiz 6 sessões de MDR, 7 sessões de MDR, e eu parei porque eu fiz uma cirurgia agora há pouco tempo, uma cirurgia estética, e aí eu tinha que ficar de repouso em casa e eu parei. É EMDR, não é MDR, é EMDR. É uma técnica de processamento de memórias, né, que vai com os Isso. estímulos bilaterais. Você faz com o olho, com o estímulo do olho? Ou com o Com som? segurando. Segurando o tátil. Uhum. Isso, isso. E essa que você fez agora é outra técnica de processamento de memória que, em vez de... Parecida, né? os princípios são semelhantes, mas o processamento se dá pelo próprio corpo sem a necessidade de uma maquininha, enfim. Entendi. E pelo que eu entendi, você não tinha trabalhado essa memória ainda no EMDR. Não, eu não cheguei ainda lá, eu não cheguei. Não chegou lá, você está seguindo Não. uma ordem cronológica. Estou seguindo uma ordem. Eu achei até interessante a gente falar sobre isso. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, que eu falei, o que eu vou falar? Porque eu ainda, até aqui, eu tô aqui meio apertando a minha mão assim, né? O que eu vou falar se eu ainda tenho uma coisa lá? Mas exatamente, você está sendo muito aberto e muito vulnerável, e todos nós temos muitas coisas em muitos lugares da nossa biografia. Sim. Né? Então, também já te agradeço a vulnerabilidade e a abertura de fazer isso aqui ao vivo. E poder também ser uma inspiração para as pessoas de que, olha só, quando a gente tem a abertura e a coragem para enfrentar os nossos monstros, né, nossos fantasmas, nossas marcas, e sabendo, né, como, né, tendo a condução de um terapeuta ou fazendo no símbolo, você consegue habilitar essas capacidades
na nossa mente, do nosso organismo, né? Para Eu quero realmente falar uma superar isso. coisa. Pode falar. Eu quero falar uma coisa sobre o símbolo, que o símbolo me ajuda muito. Principalmente, eu disse Vamos aqui, lá. né, que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Aquela fase de Tô naquela fase de embate, de minha filha tem que obedecer. Não vou obedecer, né? Normal de toda criança. E esses dias atrás eu tive que brigar com meu filho muito, briguei muito. E lá em casa eu e meu marido, a gente é adepto da comunicação positiva, de sempre positivo, de nunca levar para gritar ou até agressão, a gente é contra isso, né? E aí eu fui muito dura com ele, entrei no meu banheiro, peguei o meu celular, peguei o símbolo, olhei, tinha um SOS. Eu não me lembro a técnica que eu fiz, mas eu lembro que era você falando comigo. E naquele momento eu pude me livrar daquele peso que eu tive de educar, porque eu tava educando. Eu fui muito dura com ele, e só que eu não estava conseguindo segurar a emoção. Então eu entrei no banheiro, sentei na privada, peguei o símbolo, escutei e falei: tô livre, tô livre disso. E eu Uau. sempre refaço essa sessão, sempre que acontece isso, e que eu fico me sentindo uma megera, me sentindo a vilã, né, da casa. Uhum. O símbolo me ajuda muito nisso. Maravilha. Eu acho que essa é uma... E é uma coisa que realmente só pode ser pela tecnologia, né? Porque Uhum. para ter na hora que você precisa, no Na hora eu banheiro, não vou ter o terapeuta, na hora eu não vou né? ter. Eu acho que por isso que a gente, né, muitas pessoas estão fazendo também, fazem terapia e complementam com o símbolo, né? Porque tem coisas que, né, por melhor que seja terapeuta, ele não está morando com você 24 horas por dia. Isso. Então, realmente ter essa facilidade, né? E lembrar que tem isso, né? Lembrar que Você, tem. opa, e você não está mais sozinha, Sim, né? Você tem ali um aliado, né? Um apoio, um sim, amparo, tecnicamente, que sim, vai te resolver também. Você vai poder sim. realmente, que bom, eu É, não estou sozinha, consigo resolver. aham, E vamos lá, aham, né? E isso é leva isso. quantos minutos? Para sair desse estado de, né, É meio 5 minutos. crítica ali, 5 minutos. 5 minutos 5 minutos. depois é muito mais rápido do que Rivotril, do que Com benzodiazepínico, do que certeza. calmante. E é muito mais transformador, né? Sim. Então, em É vez de de dentro para ficar... fora, né? É, matou a charada. É de dentro para De dentro fora. para fora. E o que a gente Uhum. resolve, a gente cresce, né? Então, se vem uma outra Isso, situação, já vai vir mais fraca, você já está mais resolvida, né? Mais capaz isso. de, né? Muito bom. Antigamente eu morria de medo de problemas, morria de medo. Apesar de ter um monte de problemas, como todo mundo tem, eu morria de medo de vir aquele problema pontual que eu teria que parar e resolver. Hoje, quando os problemas vêm, eu falo: vamos lá, o que eu vou aprender nesse problema que eu vou resolver? Porque eu vou aprender. Eu vou aprender alguma coisa, eu não vou sair desse problema sem ter aprendido a resolver ele ou aprendido alguma coisa sobre mim mesma, porque normalmente é sobre a gente mesmo que a gente aprende quando a gente está resolvendo um problema, né? Nunca é sobre o outro, é sobre a gente, como é que a gente vai se Parece, comportar nessa pare, situação. parece que é de fora, mas é o que ele cutuca dentro, né? É o O que cutuca problema, né? dentro. E essa, É isso mesmo. e essa é a mentalidade de... O que levou você a essa mudança de que antes eu temia problemas para essa mentalidade? Não, o problema está aí, eu vou tirar proveito dele também. Né? Ou seja, Sim, está, né, aceitando, dizendo sim ao problema e vamos com ele. Vamos, sim, o que sim. eu vou poder crescer com isso, né? Que você acha? Justamente. Que você acha que contribuiu para essa mudança de mentalidade? Foi o símbolo? Foi a terapia? Foi a vida? Um pouquinho como é que foi? Diogo, eu vou te falar que o símbolo, ele tem um... De verdade, eu falo do símbolo na minha rede social sem nem ter conversado com vocês antes, sem nem ter falado a possibilidade. Acabou de aparecer. O que aconteceu que você tem a agradecer? Eu adoro. Sem ter essa possibilidade de aparecer aqui para falar, eu sempre falei, porque eu sou muito real, né, nos meus stories. Até o meu Instagram chama Adria Real justamente por causa disso. E eu falo do símbolo sem um input, sem alguém me pedir. Simplesmente porque realmente o símbolo tem uma fatia hoje na minha vida, uma porcentagem que resolve a minha vida emocionalmente, sabe? Principalmente nos problemas domésticos.
principalmente naqueles problemas que ninguém vê a gente passando, na maternidade, problema com funcionário em casa, problema com o síndico. Teve um problema desse final de semana no meu prédio que, poxa, no grupo eu vi todo mundo se matando. Eu olhei e falei, não tem o que fazer. Partindo deste princípio de não tem o que fazer, vai voltar a água só daqui 10 horas, o que eu vou fazer com isso? Eu vou arrumar meus filhos, eu vou sair de casa, eu não vou ficar aqui curtindo esse problema. Eu vou sair daqui agora, sabe? E quando eu voltei, o problema estava resolvido e todo mundo gastou sua energia à toa com o problema. Em Então, vez de ficar isso... chafurdando na lama, no drama do problema, no drama. reclamando da vida, eu falei assim, opa, então se não tem solução, solucionado está, o que eu faço com isso? E pelo que eu tenho, e essa mentalidade, pelo que eu tenho, que isso você está falando princípios e que são muito estimulados no Singulo, né? Dessa capacidade de lidar com os problemas, de não se abalar tanto, né? De mexer nessa mentalidade, na formatação básica de como a nossa mente se relaciona com o ambiente, com as pessoas, né? Isso é lindo de ver, é muito gostoso de ver alguém traduzindo na prática, agora é assim, e a minha vida é muito mais leve com isso, e os meus filhos, né, estão aproveitando isso. Sabe, eu queria que todo mundo fizesse o símbolo, se não tenha... Eu falei esses dias para o meu maquiador, ele estava me maquiando e me contando os problemas dele, né? E eu sempre tento ajudar, e aí foi quando lançou o símbolo presente. Aí eu falei para ele bem assim, eu falei, e se eu te der o símbolo de presente, você vai fazer? E eu sou muito reservada em relação a isso, porque eu penso, eu não vou dar uma coisa para a pessoa que a pessoa não vai fazer. Eu vou gastar o meu tempo, que não significa dinheiro, mas eu vou gastar o meu tempo com a pessoa que não quer ter essa mudança, sabe? Então eu sempre digo, tenta o símbolo primeiro, porque o símbolo já vai mudar a sua vida a 80% desse limbo que você tá. Porque o símbolo é muito barato, financeiramente falando, perto de uma terapia que a gente gasta rios e rios de dinheiro e às vezes a gente não consegue mudar. E o símbolo está na nossa mão, no nosso celular, a gente pode acessar a qualquer momento. Não precisa, às vezes, de ter uma internet maravilhosa, porque ele carrega em segundos, a prática carrega em segundos. E é um ótimo início para quem quer começar a fazer uma terapia realmente profunda, né? Eu comecei ao contrário. Hoje eu tenho símbolo e eu consigo ir sozinha com ele, Diogo. Eu não tenho que ficar voltando na minha terapeuta o tempo todo. Eu tenho símbolo, eu lembro dele primeiro. Que eu tenho símbolo, ele pode me ajudar. Eu vou lá, procuro a prática, faço a prática e 100% das vezes dá certo. Que legal. E ao mesmo tempo, né, tem pessoas que têm um pé atrás com a psicologia, daí baixam o símbolo e começam a se interessar e perceber que tem mudança, né, que começam a vencer as resistências e procuram terapeutas aí. Então, assim, acho que é importante realmente as várias histórias possíveis, né, e como elas vão se complementando, né, e contribuindo, enfim, para a gente ficar melhor, né. E eu acho que uma das coisas que você está trazendo, que é muito bonito isso ouvir, é porque é muito diferente, a gente pegando a história do coronavírus, né, é muito diferente a gente tem um problema que não tem uma solução, leia-se, que não tem uma vacina ainda, agora tem, né, de um problema que tem a solução e que a questão é as pessoas saberem ter acesso, saberem que essa solução já existe, né? O nosso desafio hoje, a gente tinha um desafio há uns anos atrás, né, que a gente precisa construir uma solução que funcione, né? Algo que realmente impacte as pessoas e elas consigam, né, por conta própria, avançar profundamente como numa ótima terapia, né? E fazendo isso pelo celular. Esse era o nosso desafio, né, de uns anos atrás. Será que a gente vai conseguir isso? Hoje a gente tem colhido, né, os relatos das pessoas, dos assinantes, enfim. E parece que a gente chegou, pelo menos, bastante perto disso, né? A gente sempre quer melhorar. Também a gente é bastante exigente nesse sentido, mas a solução já está na mão, né? E ela é barata, ela é acessível. E agora, realmente, acessível. O dilema, assim, o dilema não é o ponto da encruzilhada. Agora, como é que a gente faz isso realmente, todas as pessoas saberem que tem essa possibilidade, né?
de autoconhecimento, de autotransformação, né? E deixa eu perguntar uma coisinha em relação a isso. Tem um gostinho diferente, especial, assim, você, quando percebe que você mesma consegue ali, com o símbolo, ultrapassar uma barreira, em relação quando você antes precisava de pessoas para te ajudar? Nossa, eu me sinto uma mulher maravilha. Não tem outra explicação. Eu me sinto tão forte, eu me sinto tão dona, tão responsável, tão todo volante da minha vida. Eu estou resolvendo. É tão bom essa sensação de que eu não preciso, às vezes, ligar para o meu marido para resolver um simples problema. Eu não preciso ir lá na minha mãe chorar, mãe, não está dando certo isso daqui. Ou, às vezes, até uma amiga. Eu notei que, às vezes, as pessoas achavam que a gente estava sendo um pouco egoísta, que eu estava sendo um pouco egoísta, às vezes até por não dividir. Mas depois que eu comecei o símbolo, eu fiquei um pouco dentro do casulo e depois eu consegui tratar as pessoas com mais afeto e até receber o afeto das pessoas, porque eu estava bem para receber. Então, eu passei um tempo sem querer receber. E depois eu rompi essa barreira e comecei a receber o afeto das pessoas. E como é isso? Eu me importar com as pessoas. Eu recebo o afeto me importando, porque eu tenho certeza, eu tenho amigos aqui agora que estão na live, eu pergunto para eles como eles estão. Antes eu não perguntava. Antes eu tropeçava nas pessoas e aí, tudo bem? Como é que tá? Joia? Vamos ali fazer alguma coisa? Tomar um café? Não, hoje eu pergunto para as pessoas: oi, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Isso para mim, Diogo, não tem preço, porque eu consigo me preocupar com o outro, amar o outro. E amar o outro Conectar, né? amar o outro é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, você, tentando colocar em outras palavras, parece que saiu de um padrão mental que está sempre tendo que fazer alguma coisa, pensar, fazer, controlar, acontecer, isso que tal, Sim, para um padrão mental que você está mais conectada com o teu ser, né, com o sim, teu íntimo, com o teu espaço interior, né, em sim. paz com esse ambiente. Daí, quando você está tranquila com você mesmo, naturalmente você se abre para a conexão com o outro, para a Isso, troca, né? E eu acho que isso. tem uma conversa. O jeito que você está me dizendo, parece que você está, não sei quanto ainda nisso, mas é que eu digo, é o dar sem querer nada em troca e o Isso, receber sem se sentir devedora. isso. Que parece tão É simples de isso. falar, né? É É tão simples de falar, simples. É mas é simples de tão falar. difícil. Tem que fazer o processo de autoconhecimento como você fez, né, Isso, para engajar esse ser todo aí e que isso passa a ser natural isso, na maneira de você estar no mundo, na maneira de isso. você estar na sua própria pele, né? Isso é Isso. E é lindo de tão ver. real, é real, porque você conseguiu explicar o que eu disse, e se eu não tivesse te explicado isso, eu não estaria nesse movimento, né? Eu estou nesse movimento, às vezes não consigo explicar ele direito, mas eu estou nesse movimento de amor, de afeto ao próximo. Eu fiz, essa semana, eu fiz 3 sessões de ansiedade no símbolo, porque eu estava me sentindo muito ansiosa, estava querendo controlar todo mundo, e controlar todo mundo. E quando eu estou querendo controlar todo mundo, eu estou ansiosa. E eu Aham. fui, fiz a técnica da ansiedade, as 3 primeiras técnicas eu fiz essa semana. E é uma porta que abre. Parece que eu vou lá com uma chavinha e eu abro a porta e pronto. Tô ótima. Já posso continuar a Uau. semana, sabe? E às vezes o que as pessoas às vezes pensam é que a gente não precisa fazer isso sempre. Mas a gente precisa fazer isso sempre, porque a gente está cuidando da gente sempre. É igual comer comida, né? É. Todos os dias você come, todos os dias você toma banho. Então, por que todos os dias você não cuida do seu emocional? Por que todos os dias você não olha para ele? Às vezes tem algo que te abalou, algo que não ficou legal. Então, por que não curar isso e continuar, né? Por que não ser só uma pedrinha que você tropeçou e aí você passa a pedra e continua caminhando, né? A emoção, eu acho que é muito isso. Curar todos os dias para a gente poder crescer. E quando a gente expande esse espaço, entram umas coisas boas, né? E que a gente pode consumir essas coisas. Eu acho que é isso. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. E para quem está nos ouvindo também é bem diferente
de alguém que tenta ficar forçando pensar positivo. Ela tem que pensar positivo, Isso. né? Digo, é uma É. coisa que a pessoa acha que o caminho é aquele, ou não posso sentir coisas ruins. E você está falando de um espaço de inteireza, de abertura, né? Que tá olhando os problemas que acontecem, está buscando soluções, está olhando para si, onde é que aquela questão está batendo, em vez de culpar o outro. Por que eu estou tão ansiosa assim? Opa, por que eu estou querendo controlar aqui? Né? E daí eu fazer esse trabalho interno, né? E com isso realmente a vida vai ficando mais plena, né? Você vai se expandindo como pessoa, Isso. crescendo e sendo um exemplo para os outros também, que eu acho que é um exemplo não no sentido arrogante, de vaidade, exemplo no Sim, sentido sim, de inspiração, né? Alguém sim. escreveu assim, né? Pessoas curadas, a Elícia, acho que pessoas curadas curam Curam pessoas, né? pessoas. Uhum. Então, acho que é muito isso, né? Você acaba vibrando, né? Usando Sim. até um termo que tem a ver com o som também de uma cantora, né? Vai Sim. vibrando e espalhando isso para as pessoas, né? É muito lindo esse teu relato. Querida, deixa eu te aproveitar aqui, você está aqui, né? Plena, e podemos te pedir uma palhinha? Podemos, podemos. Eu posso cantar a capela, né? Se precisar Vamos, tocar alguma claro. coisa. Sim, 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 É, sim. deixa eu cantar então uma música. Deixa eu escolher aqui. Não preparei, mas eu escolho rapidinho. Deixa eu pensar aqui. Hum. Tá, já sei, Vamos lá. já pensei. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, que chama Pra Me Refazer, é uma música da Sandy, e a letra da música fala muito sobre como foi a minha vida nessa pandemia. Eu até Espetáculo. regravei a música, tá no meu canal no Spotify, quem quiser depois acessar, vai escutar algumas músicas que eu regravei e que eu gosto muito. Ela fala assim: sabe, amor, eu fui sem canto pra tua direção, tava sem voz, sem rumo, só coração. Nem sei onde é que a gente se perdeu ou se escondeu do nosso bem. Sabe bem, falar pro amor de agora que acabou, que foi o tempo e que a lua virou. Me dói de um tanto sem tamanho, o vazio é difícil acostumar. Ainda bem que não hesitei em te abraçar, o nó afrouxa até a mão querer soltar. Mas da tua mão eu não larguei até voltar pra direção da tua calma. Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora para me refazer. Então volta, me retoma, desafoga, vem realinhar, estremece, me percebe. Eu vou ser breve pra gente não esfriar. Ah, fiquei nervosa no final. Uau, muito bom. Obrigada. Que Eu lindo, que regravei essa lindo. música, tá lá no meu canal. É muito bonita essa música, muito linda. Muito bonita, que eu não conhecia. A letra é realmente ela é muito precisa, né, nas dinâmicas Se da você se vida aí, voltar ela para você, né, nessa parte que ela fala, volta, me retoma. Eu sempre penso assim, eu me retomo, eu me desafogo para eu realinhar. Eu vou ser breve para eu não esfriar. Então é rápido, sabe? Não precisa fazer muita coisa. Se a gente se olhar para dentro, a gente consegue se retomar de volta. Não precisa se perder nas emoções, nem deixar a ansiedade tomar conta, nem deixar que a emoção tome decisões ao invés da razão, né? A gente sempre consegue tomar decisões claras e racionais o tempo todo. É só a gente se alinhar e ficar no eixo equilibrado.
Uau, muito bom, que prazer, Adria. Parabéns pela tua história, pelas tuas conquistas, pela tua abertura no nosso lado, né? Imperfeito nas tropeçadas da estrada, que todos têm buracos e pedras na estrada, e a gente poder falar sobre isso é uma questão, liberta a gente, liberta os outros, e é muito legal ouvir essa tua história enfim, né, de crescimento pessoal, e é tão diferente, né, você aqui nos falando desse jeito de estar na vida, é tão diferente da Adria de 2015, antes da primeira da terapia lá com a Dulce, desse processo todo do The Voice, né, o símbolo. É muita mudança em Sim, pouco sim. tempo, né? É muito emocionante ver Muita, a muita mudança. plasticidade, né? A capacidade de mudança do ser humano quando está ali os recursos certos, né? Que nos ajudam Uhum. a realmente expandir e crescer. Isso é um exemplo Eu para todos agradeço. nós e nos toca no coração e a alma, e é uma grande felicidade ter te ouvido aqui. E você, Eu fico feliz. eu vou continuar te ouvindo e você vai continuar me ouvindo no single, então. Sim, com certeza. Com certeza eu vou continuar te ouvindo. Eu agradeço muito a oportunidade de ter compartilhado esse pedacinho da minha história, né? A minha história tem vários outros cantos para falar de outras coisas, mas eu acho que hoje foi tão importante ter tocado nesse assunto que eu vou continuar a me curar sobre isso, porque eu ainda preciso olhar para isso e olhar e tocar nessa ferida ainda, né? E agradeço muito, foi um prazer escutar a sua voz e olhando para você. Sempre que eu escuto o single, eu lembro do seu rosto, eu me conecto com Ah, que bom. você, sempre dentro do meu carro, e eu vou dirigindo lembrando de você, escutando e fazendo os exercícios, sempre dentro do carro, quando eu não tenho tempo em casa. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar e de também conseguir tocar pessoas, né? Convencer talvez pessoas que estavam assim à beira da consciência, e aí, às vezes, uma palavra que a gente falou aqui tocou e a pessoa se conscientizou dessa importância, né? Da cura emocional. Obrigada, Diogo, obrigada por toda a sua equipe que falou comigo, né, no direct. Eu sou uma pessoa super reservada e para mim, com certeza, falar sobre isso abertamente para muita gente quebrou muitos paradigmas para mim, quebrou muitas coisas que eu pensava, né? E me abri aqui simplesmente porque eu acho que aqui ninguém me conhece, mas é impossível. Às vezes tem sim as pessoas que me conhecem. Mas o fato é que quando a gente é vulnerável, tem a coragem, né, de assumir a nossa história, assumir a totalidade das nossas emoções, das nossas questões, das nossas fraquezas, o que for, a gente se conecta e a gente, paradoxalmente, é mais admirado pelos outros. Então, se alguém que te conhece aqui, eu tenho certeza que vão te admirar e vão se conectar mais e gostar mais de estar perto de você e receber essa energia linda que você emana Obrigada, para as pessoas. obrigada. Tá bom, Obrigada, querida? Diogo. Muito obrigada, muito obrigada. Fiquei muito feliz, nem imagino tanto. Um beijo no Um coração de beijo, vocês. querida. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Ai, deixa eu tirar uma selfie. Vamos lá. E... Tchau, um Muito beijo. bom, querida. Tchau, tchau. Um beijão. Ai, ai, muito bem, hein? Que história linda da Adria. Que emocionante. Que legal ver essa história, né? Como é um exemplo, né, para todos nós de como dá para rapidamente evoluir na vida, né? Usando, se abrindo para isso, né? Saindo da resistência, se abrindo, saindo de uma fase, né, de ambivalência, será que eu vá? E poder abraçar e tomar uma ação, né, perante isso, né? Então é realmente um grande exemplo. Agradeço a todos vocês que estavam aqui. Eu acabei não abrindo para perguntas, mas enfim, acho que foi tão gostoso. E, e também é muito gostoso também fazer um pouquinho de processamento de memórias, né, da abordagem integrada da mente e dentro do símbolo, né, quem quiser processar memórias difíceis, as pedras do caminho, os buracos da estrada da vida, tem lá o PrEP, tem Janelas da Alma, tem Viagem no Tempo, poder fazer esse trabalho.
Quem sentiu o chamado de fazer uma terapia com um terapeuta, procure um terapeuta, tem vários terapeutas que podem fazer processamento de memórias, que trabalham junto com o símbolo, né, e é juntar forças aí. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, agradecer ao Vácula, que também que fez a ponte com a Adria, preparou aqui esse momento especial para nós. E é isso, quem estiver assistindo e a gente não conheceu e que não conhece o símbolo ainda, baixa lá, usa e segue o exemplo da Adria, que vai ser certamente algo muito transformador. Você vai fazer parte dessa comunidade de singulares, né? Pessoas que estão fazendo sendo a mudança que querem ser no mundo, né? Fazendo isso internamente, que é um grande desafio nesses momentos tão difíceis do nosso momento. Tá bom, gente? Um grande abraço, um beijo a todos e uma boa noite.